Pessoal, então olha só. Na nossa última aula, né? Deixa eu pegar minha folhinha aqui para eu relembrar aqui. Na minha última aula, eu passei para vocês alguns exercícios, né? Falei sim para vocês, olha, vocês devem estudar os exemplos da página 49, 50, 57 e 58. Da página 65, eu passei os números 1, 2 e 4. Da página 70, o 3 e o 9. E da página 72, o exercício 16. Vocês tentaram fazer esses exercícios? O 1, 2, o 4. O 1 e o 2 eu já tinha feito, né? Praticamente na sala de aula, né? Aí eu falei para vocês refazerem e tudo mais. Mas o 4 da página 65, lá da página 70, o 3, o 9, e da página 72, o 16, vocês tentaram fazer? Fala comigo aí. Pode escrever, ou se você quiser falar, você abre o áudio seu aí e fala. E depois fecha o áudio de novo. Aqui, ó. Da página 65, né? Eu já fiz o... Deixa eu diminuir aqui a proporção, que fica melhor para todo mundo ver. Só ver por cima mesmo. Aqui, ó. O exercício 1 e o exercício 2, eu já tinha feito com vocês. Certo? Aí eu passei esse exercício 4 aqui também. É claro que tem gente que já deve ter feito muita coisa aí, mas eu passei basicamente esses aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o 4 com vocês. Deixa eu printar aqui a tela. Jogar para cá. Bora, notebook. Ajuda, filho. Então, para quem não, para quem está com o livro aberto aí, tá lá na página 66, tá? Olha só. A questão está falando o seguinte: considere o conjunto A, x pertencente aos reais, de -1 até 6. O que isso significa, né? Vamos relembrar aqui, então. O meu conjunto A... fala isso não. Nossa, tem que abrir. Aguenta aí, galera. Toda vez que dá esse trocinho aqui, eu tenho que chegar aqui. Canseira. É assim mesmo. Ainda mais na primeira aula. Então, para quem está com o livro aberto aí, quando ele falou que o conjunto A é de -1 até 6, tirando, né, obviamente, o -1, porque nós temos o sinal de menor lá, né? Não tem o sinal de igual. Não tem o sinal de igual. Então, ele tá falando para a gente que o conjunto A, na verdade, se a gente fosse pensar na retinha, né? Seria bolinha aberta lá no -1 e bolinha fechada lá no 6. E todo mundo aqui dentro. Ou seja, é uma infinidade de pontos. Então, é uma função, ele disse que é uma função de A, ou seja, desse conjunto, que vai me levar nos reais. A lei dessa função, ele falou para a gente que é menos 2 chans quadrado mais 12 chans
menos 10. Letra A. Quais os valores de f de menos 2? Pessoal, quando eu tenho f de menos 2, tá? F de menos 2, isso significa que eu quero, no lugar do x, colocar menos 2. Tá? Significa que no lugar do x, eu quero colocar menos 2. Só que se você parar para observar, como a minha função é de A para R, lembra que eu falei para vocês que sempre quem aparece primeiro é o meu domínio da função. E eu quero que o domínio, né, você não pode esquecer também que eu sempre falei para vocês que é o x, que é o chus. Então, aqui eu quero que o chus seja menos 2. Só que observe que o menos 2 não está no meu domínio. Então, eu não vou ter valor numérico para ele. Ou seja, f de menos 2 não existe. Para a gente que não vai existir. É claro que se você jogar menos 2 no lugar do x, você vai encontrar a resposta. Tá? Só que o exercício está falando para a gente que o domínio é só do menos 1 até o 6. Então, vamos lá. Mas eu vou calcular mesmo assim o f de menos 2 só para a gente ver como que seria essa ideia, tá? Então, f de menos 2. Deixa eu pôr outra corzinha aqui. F de menos 2 é lá no lugar do chus eu colocar menos 2. Então, ficaria 2 vezes, no lugar do x, eu coloco menos 2. Mais 12 vezes, no lugar do x, eu coloco menos 2. Menos 10. Agora é fazer continha, né? Menos 2 ao quadrado é 4. Positivo. Então, ficaria 2 vezes 4, que é 8. Você já quer colocar 8? Então, coloca 8. Não tem problema. 12 vezes menos 2 dá menos 24. Menos 10. Então, eu teria menos 24 com menos 10 é menos 34. Menos 34 com 8 positivo dá 26 negativo. Depois ele pede para a gente calcular f de 0. F de 0, eu vou colocar 0 no lugar do chance. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0, menos 10. Então, ó, vral, sobrou menos 10. F de 1 é no lugar do chance eu colocar 1. Então, vai ficar menos 2, que não menos não, que era para ser 1 vezes 1 ao quadrado, mais 12, vezes 1, menos 10. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Então, aqui ficaria menos 2. Menos 2 mais 12 dá 10 positivo. 10 menos 10 dá 0. Gente, olha só que bacana. Eu encontrei um x, eu encontrei um valor que, quando eu colocar no lugar do x, faz a resposta dar 0. Toda vez que isso acontecer, se eu fosse desenhar esse gráfico aqui, ó, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo te dizer, se eu fosse marcar esse ponto no plano cartesiano, se fosse marcar ele, esse ponto aqui, qual foi esse ponto que eu encontrei? Ó, esse ponto que eu encontrei foi o x valendo 1 e o meu y valendo 0. Então, significa que o ponto estaria exatamente aqui em cima. Ó. Esse aqui seria o ponto 1, 0. Só para você ter a noção do que eu estou querendo dizer, eu sei que vocês sabem que isso aqui é uma função do segundo grau. Por que é uma função do segundo grau? Porque eu tenho um x ao quadrado aqui. E o desenho de uma função do segundo grau é uma parábola. Como o meu a é menos 2, então essa parábola ela é concavidade para cima. Galera, eu tenho certeza que essa parábola vai ser alguma coisa assim, ó.
tenho certeza. Ela vai passar por aqui, ó. Ela vai passar bem nesse ponto de cá. O que isso significa? Significa que é o lugar onde ela cortou o eixo X. Se é o lugar onde ela cortou o eixo X, é porque o meu Y deu 0. Significa, então, que 1 é raiz da função. Como que eu vou colocar isso aqui para você? Eu vou escrever. Vamos escrever aqui. Isso é muito importante para os nossos estudos de função. Quando que um número, um valor numérico, é função, é raiz de uma função, quando eu substituir aquele valor no lugar do x e o meu y der 0. Ou seja, é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Então, observe que ao agora, substituição, hein? Me deu um branco aqui agora. Tem o I mesmo. Não tem I. Não tem o I mesmo? Que bosta, hein? Substituir. Vou trocar a palavra para não acontecer erro. Observe que ao colocarmos, pronto, 1 no lugar, me dei a dúvida aqui agora, vou pesquisar depois, 1 no lugar do x, o y deu 0. Como que eu escrevo isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer para a gente que f de 1 é 0. É 0. Logo, 1 é raiz da função. O que isso significa? Isso significa que o gráfico tocará o eixo x no valor igual a 1. Então, todas as vezes que você quiser encontrar a raiz de uma função, você vai ter que descobrir que valor é esse. Como que eu posso descobrir que valor é esse? Eu posso descobrir que valor é esse fazendo isso, ó, pegando a função e igualando ela a 0. Por quê? Porque eu quero saber onde que faz o y ser 0, tá? Então, todas as vezes que você vê um exercício perguntando para você sobre raiz de uma função, ele está falando do gráfico onde toca o eixo x, ou seja, onde o y é igual a 0, tá? Então, eu aproveitei esse espaço para te mostrar isso aqui. Prosseguindo, o exercício que a gente calcule agora, o f de raiz de 3. Então, f de raiz de 3 seria, no lugar do x, eu colocar raiz de 3. Então, ficaria menos 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, mais 12 vezes raiz de 3, menos 10. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 vezes 3 é 6. Então, ficaria menos 6, mais 12 raiz de 3, menos 10. Eu não posso somar o menos 6 com o 12, porque o 12 tem raiz de 3. Mas eu posso somar o menos 6 com o menos 10. Menos 6 com menos 10 é menos 16. Então, essa resposta seria menos 16 mais 12 raiz de 3. Ficaria desse jeito. Esse é o nosso valor numérico para a raiz quadrada de 3. O que você pode fazer aqui, para ficar mais interessante, é colocar o fator comum em evidência. O 16 e o 12, ambos são múltiplos de 4. Então, eu posso colocar o 4, tá? Como fator comum em evidência. Provavelmente, no livro de vocês, pode ser que esteja escrito
desse jeito. Tá? Então, a gente vai colocar o 4 em evidência. Colocando o 4 em evidência, que número eu multiplico por 4 que dá menos 16? Seria menos 4. E que número eu multiplico por 4 que dá 2 raiz de 3? Seria 3 raiz de 3. Observe que se você fizer a propriedade distributiva, obviamente você vai voltar para isso aqui. Tá? Então, não é interessante fazer a distributiva aqui. Agora eu quero calcular f de 3. Então, f de 3, mais uma vez, está vendo que está ficando só na mesma? É eu chegar lá no x e colocar 3. Então, vai ficar menos 2, 3 ao quadrado, mais 12, vezes 3, menos 10. Então, aqui ficaria 9. 9 vezes menos 2 dá 18. Menos 18 com menos 10 dá menos 28. E aqui 36 positivo. Então, daria 8 positivo. F de 5. Vou colocar 5 no lugar do chance. Então, menos 2 vezes 5 ao quadrado, mais 12 vezes 5, menos 10. Bom, 12 vezes 5 é 60. 60 menos 10 é 50. 5 ao quadrado é 25. Vezes 2 dá 50. Então, 50 menos 50. 0. Nossa, pessoal! Então, quer dizer que 5 também é raiz da função? Claro, filho. Esse outro ponto aqui, ó, onde cortaria o eixo x, seria o nosso 5. Tá vendo? Então, eu já tenho certeza. O gráfico dessa função é esse desenho aqui, ó. E se você quiser ser mais perfeito ainda, esse ponto aqui, ele está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, é porque o meu x vale 0. Então, se eu jogo 0 aqui para o x, isso aqui zeraria, sobraria o menos 10. Então, esse ponto aqui, pessoal, seria o nosso menos 10. Aí, obviamente, quando a gente for estudar função quadrática, aí nós vamos ver alguns detalhes. Para você encontrar esses dois pontos aqui, você pegaria essa função e igualaria ela a 0. Ou seja, você ia fazer Bhaskara. E aí você vai encontrar 1 e 5. Você vai encontrar que o x' é 1, que o x duas linhas é 5. E sempre onde ela tocar aqui esse eixo, que é o eixo y, é o valor do c. Observe que o c aqui, pessoal, é menos 10, tá? Então, a gente consegue fazer esse desenho aqui rapidamente, a gente pensando nesses detalhes. F de 6, para a gente finalizar esse exercício. Então, F seria colocar 6 no lugar do x. Menos 2 vezes 6 ao quadrado, que dá 36, dá menos 72, ok? Mais 12 vezes 6, que dá 72. Então, 72 menos 72, 0. 0 menos 10, menos 10. Ué, professor, então quer dizer que f de 0, né, igual eu tinha colocado aqui para vocês a observação, ó, f de 0 vai dar menos 10, né? Que isso aqui 0, isso 0, sobra menos 10. Quando x for 0, meu y é menos 10. Está aqui o ponto. E o f de 6 também deu menos 10. Então, isso significa que, se o meu x for 6, o meu y aqui, ó, também seria menos 10. Então, seria esse ponto aqui, ó, onde o x aqui dele valeria 6, tá? E o y dele menos 10. Olha que se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo faz um sentido, tá? Função é foda demais, cara. Função é muito massa. Bom, tá resolvida a letra A. Letra B. Qual é a representação da função no plano cartesiano dos pares ordenados do item A? E construa um esboço do gráfico da função. Pessoal, seria isso aqui, tá?
A resposta seria isso aqui, se o meu domínio fosse todos os reais. Mas não é todos os reais. Eu só quero a função para esses valores. Então, é como se você pegasse o plano cartesiano, eu não vou fazer porque eu já praticamente fiz aqui. É como se você pegasse o plano cartesiano e marcasse esses pontos. Ó, 0 e menos 10, 1 e 0, raiz de 3 e esse outro ponto aqui, 3 e esse ponto de cá, 5 e 0, 6 e menos 10. O esboço do gráfico é mais ou menos isso aqui, tá? Então, essa seria a solução da questão 4 que eu passei para vocês. Alguma pergunta, pessoal, sobre esse exercício? Ficou claro para vocês o que seria a ideia de substituir, de encontrar o valor numérico de uma função, do que é raiz de uma função? Está tudo claro isso para vocês? Ou tem alguma pergunta? Bom, como ninguém falou nada, vamos lá para a nossa próxima questão, então. Próxima questão que eu pedi para vocês fazer foi a 3 da página 70. 3, página 70. A 3 da página 70 está falando o seguinte: escolhendo aleatoriamente alguns números das páginas de um livro adquirido numa livraria, foram formados os conjuntos A, dado por isso aqui, e B, dado por isso. Sendo a relação definida por R, quem é o R? São todos os pares ordenados X e Y, pertencentes a A cartesiano B, tal que X é maior ou igual ao Y. Então, lembre-se, quando eu tenho A cartesiano B, sempre quem aparece primeiro é o nosso chus. E depois é o Y. Então, aqui eu tenho que o chus vai ter que ser 2. Se o chus for 2, o meu Y tem que ser maior, o meu Y tem que ser menor ou igual a X, né? Meu X é maior ou igual ao Y. Então, no caso, o 2 ligaria com o 1. Nesse ponto aqui, o meu X é maior ou igual ao Y. Só para ficar bem claro para você, o 2 e o 3 não entra. Não entra. Porque o 2 não é maior ou igual a 3. Na verdade, o 2 ele é menor do que o 3. Tá? Então, o 2 e o 3 não entra. Nem o 2 e o 4, nem o 2 e o 6, e muito menos o 2 e o 8. Então, agora a gente vai para o 5. Para o 5. O 5, ele pode ligar com o 1, porque o 1 é menor que o 5. Ele vai poder ligar com o 3. E vai poder ligar com o 4. Com o 6, não. E nem com o 8. Agora eu vou olhar para o 6. O 6, ele ligaria com 1. O 6, ele pode ligar com o 3. O 6 é par ordenado do 4. E o 6, ele é par ordenado dele mesmo. Tá? Dele mesmo. Por quê? Porque aqui está escrito, pessoal, maior ou igual. Tá? Tem o sinalzinho de igual, então significa que pode ser. Então, o 6 também faz parte. Então, isso aqui seria a minha
relação. Para ficar bem claro para você, eu posso escrever, tá? Eu posso vir aqui e escrever, ó. Quem é a minha relação? A minha relação são os pares ordenados. 2 e 1, 5 e 1, 5 e 3, 5 e 4, 6 e 1, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 6. Ah, professor, eu poderia fazer em forma de diagrama de flechas? Claro que sim, claro que sim. Então, você ia ter aqui, né? O seu conjunto A, e o seu conjunto B. O A são os números 2, 5 e 6. E o B? 1, 3, 4, 6 e 8. Como que ia fazer essa ligação? Ligando, né? O 2 ligaria apenas com o 1. O 5 ligaria com 1, com 3, com 4. E o 6 ligaria no 1, no 3, no 4 e no 6. Ah, professor, eu poderia também fazer plano cartesiano? Claro, por que não? Né? Por que não? Chas, y, eu teria chas igual a 2, 5 e 6, né? 2, 5, 6. E o meu y? Meu y seria 1, 3, 4, 6 e 8. Quem seriam meus pontos? O 2 está ligado apenas com 1. O 5 está ligado com 1, o 3 e o 4. E o 6? 1, 3, 4 e 6. Pronto. Isso seria a relação R, né, que ele falou. Só que qualquer um desses três métodos está correto. Só que isso não é função, tá, pessoal? Ficar bem claro para vocês que isso não é função. Nós vimos na aula anterior que um x não pode ter 2y, tá? Então, isso não seria, em hipótese nenhuma, função. Mas quando ele pergunta o D, é domínio, tá? Ele quer saber o domínio dessa relação, não da função, porque isso não é função. Então, quem seria o meu domínio da relação? Meu domínio da relação são os meus x, né? Quem são os meus x? 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. E a imagem da minha relação? A imagem da minha relação são os meus y. Quais são os y? 1, 3, 4 e 6. O 8 não é y. O 8 não é imagem de ninguém. 1, 3, 4 e 6. Então, a nossa resposta aqui seria a letrinha B.
1, 3, 4, 6 para a imagem, e o domínio seria esse trocinho aí. Deixa eu ver se a outra vale a pena fazer aqui, se é diferente. Aqui. 9. Bacana essa 9, hein? Rola fazer. Vamos fazer ela aqui. É interessante. Por quê? Tudo isso que eu estou te mostrando aqui são interpretações de gráfico. Na próxima aula, na aula de hoje, a gente vai aprender a olhar para um gráfico, tá? Determinar o domínio, o contradomínio, a imagem, olhando no gráfico. Saber se a função é crescente, decrescente ou constante, tá? É o tema da segunda aulinha de hoje. Olha lá, ó. Então, questão 9 fala o seguinte. Na figura a seguir, estão representados os gráficos de duas funções, f e g. Só para ficar bem claro para você, a minha função f é uma função quadrática, porque é uma parábola, e a minha função g é uma função linear, é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Com domínios reais. Para cada x pertencente aos reais, ele te dá uma terceira função, a função h. Como que a função h é definida? A função h ela é definida por h de x igual a fx vezes g de x. Então, eu sei que a minha função h de x, ela é o quê? Ela é f vezes g de x. Então, quando ele pergunta assim, ó, qual é o valor de h de 5? H de 5, simplesmente, no lugar do chess, eu vou colocar 5. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer f de 5 vezes g de 5. Então, agora eu preciso ir no gráfico e determinar pelo gráfico quem que é o f de 5. Você vai lá no x igual a 5, ó. Tá vendo? No x igual a 5. E o f de 5 seria o 2. O y do f de 5 é 2 vezes o g de 5. Mas o g de 5 também é 2. Porque é um ponto de intersecção das duas funções. É um ponto onde as duas funções são iguais, tá? Então, aqui também daria 2. Então, automaticamente, h de 5 é 4. Então, h de 5 seria 4. Letra B. Bem simples, né? Eu estou procurando aqui uma outra ideia aqui para eu ver se vocês entenderam. Ali eu não tenho. O único outro ponto que eu tenho é esse. Tipo assim, ó, o que eu estou querendo te dizer. Ó, se eu quiser saber h de 0, tá? Se eu quiser saber h de 0, eu teria que procurar f de 0 e multiplicar pelo g de 0, tá? Se eu quisesse. Quem que é o f de 0? É o lugar onde toca o eixo. E é o lugar da função f quando x é 0. Então, a função f é a parábola. Quando x é 0, o meu y, ou seja, lá na função f, seria 2, tá? Então, eu deveria colocar 2. Quem que é o f de 0? F de 0 é 2. Vezes g de 0. O que é g de 0? É eu pegar a função g e olhar o x valendo 0. Então, a função g é a reta. O x valendo 0 seria aqui em cima. Ó. Então, aqui em cima é o y valendo 0 também. Então, seria 2 vezes 0, que é 0. Então, se o exercício pedisse para você h de 0, era isso. Eu quis te mostrar nesse exemplo, porque nesse aqui deu o mesmo resultado, né? F de 5 é 2 e G de 5 também é 2. Aí eu quis mostrar um em que os resultados são diferentes, para você entender o que você teria que fazer. É só a interpretação do gráfico mesmo, tá? Não tem... Rebeca está pedindo para explicar novamente. Tá. Então, o que é F de 5? F de 5 é no lugar do x,
eu colocar 5. Então, meu x é 5, tá aqui. Quem que é o y dele? Vou pegar uma outra cor aqui. Aqui, ó. Quem que é o y dele? Então, vou subir até tocar o gráfico. Ó, o y dele é 2. Então, na função f, que é essa função que eu estou pintando aqui de azul, o meu y é 2. Para x igual a 5, óbvio. Na função g, quando x é 5, o meu y também é 2, que seria a função vermelha. Meu y dele também é 2. Então, por isso ficou 2 vezes 2, 4. Aí, o contra-exemplo que eu joguei foi, o que seria h de 0? Seria f de 0 vezes g de 0. Vai acabar a aula, pessoal. O f de 0, né? O f de 0 seria 0 e o g de 0 seria... O f de 0 seria 2, né? E o g de 0, 0. Então, 2 vezes 0, 0. Fechou? Até a próxima aula. Valeu!